Morreu nobremente a primeira heroína da epopeia da independência. Assim, o historiador sergipano Bernardino de Souza definiu em seu livro Heroínas Baianas o assassinato cometido a golpe de baioneta contra a freira concepcionista Joana Angélica de Jesus em fevereiro de 1822. Ela tentava impedir que soldados portugueses se apossassem do indefeso convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, em Salvador, no final da manhã do dia 20 de fevereiro, 7 meses antes de ser dado o grito de independência ou morte por Pedro I à margem do rio Ipiranga, em São Paulo. Grito registrado oficialmente como o marco da independência do Brasil. Eu disse oficialmente porque na Bahia os militares e comerciantes portugueses resistiam à separação e o conflito prosseguiu até 2 de julho de 1823, quando as tropas de Portugal foram finalmente expulsas. Consequentemente, foi assim consolidada a independência do Brasil. Desde a Revolução do Porto, em 1820, em Portugal, as ideias liberais chegaram com mais vigor a Salvador, envolvendo a população. Durante os movimentos separatistas decisivos para a colônia, o sentimento anti-lusitano era especialmente intenso na Bahia. Havia acirrada disputa pelo comando militar, com forte reação de setores populares baianos contra a nomeação imposta por Lisboa de um português, o general Inácio Luiz Madeira de Melo. Isso levou a um forte embate entre populares e soldados baianos contra os comandados pelo general indicado pela coroa portuguesa. Vale lembrar que a região conhecida como Recôncavo Baiano, formada por terras do entorno da Baía de Todos os Santos, foram um reduto de revoltas desde o final do século XVIII. Em Salvador, já havia ocorrido o movimento de cunho separatista conhecido como Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, entre 1798 e 1799, que foi sufocado por Portugal. À porta da clausura do convento, que já havia sido arrombado a machadadas, a Sor Joana Angélica de Jesus teria dito a célebre frase antes de tombar aos 61 anos de idade: "Para trás, bandidos, respeitai a casa de Deus, só entrarão passando por cima do meu cadáver." Eu falei teria dito porque existe a versão de que estes dizeres tenham sido criados para enaltecer sua morte e martírio. O fato é que os soldados de Madeira de Melo foram ao convento da Lapa à procura de brasileiros em fuga após violento choque com as forças lusitanas. Abatida a religiosa, o convento foi minuciosamente vistoriado e ninguém encontrado. A atitude da freira era de proteger o convento, as noviças e outras irmãs ali alojadas. Mas também existe a possibilidade de que as noviças tenham sido retiradas a tempo, seguindo para um outro convento, o das Mercês, a pouco mais de 500 metros dali. Joana Angélica é considerada a primeira heroína da independência e até pouco lembrada por isso pela história oficial, diga-se de passagem. O seu gesto foi em defesa do claustro do convento feminino contra a entrada de homens, mas se sustenta ter ele sido motivado também por sua percepção das injustiças e da opressão portuguesa, repudiadas sobretudo pelas camadas mais populares da sociedade. E isso se caracteriza também como um ato patriótico contra a opressão colonial. Para a historiografia, Joana Angélica acabou aclamada como uma heroína do processo que culminaria naquele mesmo ano de 1822 na independência brasileira. Para a Igreja Católica, ela praticou um ato de bravura, o que a torna uma espécie de mártir da fé, digno de forte devoção nos altares. Filha de abastada família da capital baiana, onde nasceu em 12 de dezembro de 1761, Joana Angélica recebeu uma educação esmerada. Foi aos 20 anos que ingressou no convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa. Em 18 de maio de 1783, tornou-se irmã das religiosas reformadas de Nossa Senhora da Conceição, passando a chamar-se Joana Angélica de Jesus. Em 1797 e 1801, a irmã exerceu a função de escrivã do convento e de 1812 a 1814 atuou como vigária. Em 1821 foi abadesa, função que já havia exercido entre 1815 e 1817. A ordem concepcionista foi idealizada na Europa por Beatriz da Silva e Menezes, com o apoio da Rainha Isabel a Católica, em 1484, e sua aprovação foi condicionada a vários trâmites legais. Finalmente, em 31 de abril de 1489, o Papa Inocêncio VIII aprovou a ordem concepcionista, através de um documento conhecido como Bula Inter Universa. O primeiro mosteiro foi fundado por Beatriz em Toledo, cidade espanhola ao sul de Madrid, junto ao rio Tejo, que divide os atuais territórios português e espanhol. Havia naquela época 4 reinos cristãos na Península Ibérica: o de Portugal, Castela, Aragão e Navarra, além do reino muçulmano de Granada.
Para administrar aquelas regiões era necessário o devido equilíbrio e habilidade entre a nobreza e o rei. Desta forma, era comum os casamentos entre os príncipes cristãos daqueles territórios. As monjas concepcionistas chegaram ao Brasil em 1744, com a fundação do Convento da Lapa em Salvador. A denominação concepcionista deriva do compromisso das religiosas de se consagrar ao chamado mistério da Imaculada Conceição de Maria Santíssima. A fundação do convento se deu após insistentes pedidos da sociedade baiana. O convento abrigaria jovens que seriam protegidas por terem um comportamento irrepreensível, ou ainda aquelas que, no entender da sociedade da época, haviam se afastado das regras da religião católica. Elas também seriam admitidas no convento para fugirem dos perigos do mundo ou da corrupção física e mental, vivendo em clausura, preservando a excelente situação financeira ou honestidade e boa fama, segundo a definição da época. As freiras abastadas usariam véu preto, seguidas das de véu branco, das educandas e das servas. Além de preencher estes e outros requisitos, Joana Angélica ficou conhecida na história como a abadesa que não se curvou à força bruta dos soldados portugueses. De liderança inquestionável por ter desempenhado diversas funções conventuais, inclusive sendo abadesa por 2 vezes, Joana reunia prudência, grandeza de alma, temperança e senso de justiça, valores que, enriquecidos pela sua morte heróica, reforçam o pleito de beatificação perante o Vaticano, um processo longo e rigoroso até o seu desfecho, é bem verdade. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Um forte abraço.